Fala, Enfers! Tudo bem? Aqui, professor Giovanni Vicente, em mais um episódio do podcast Fala, Enfers, e muito obrigado aí pela audiência. Enfers, devido aí ao sucesso do podcast, eu quero passar aqui para agradecer vocês por comprar esse projeto e estar acompanhando aí cada vez mais o podcast Fala Enfers. Lembrando que estamos em todas as plataformas digitais, então não tem desculpa para não nos acompanhar. Você pode acompanhar a gente no Spotify enquanto está fazendo sua caminhada, seu exercício físico. Tá indo pro plantão? Spotify tá aí para te ajudar, hein, Enfers? Corre lá nos nossos links e garanta já as suas assinaturas lá. Enfers, lembrando também que o podcast de hoje ele é patrocinado aí pela Estética Bio. A Estética Bio que é uma empresa, uma distribuidora de produtos estéticos para você que quer garantir mais sucesso e qualidade para os seus pacientes. Então você que quer desenvolver mais ainda a sua clínica e não sabe como, entre em contato com a Estética Bio, que lá eles vão ter uma consultoria direcionada para aumentar mais ainda os seus lucros. E hoje, no podcast aqui do Fala Enfers, estou com um convidado super especial que eu admiro pra caramba, uma referência aí no atendimento de urgência e emergência. E é ele, Igor. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Giovanni? Obrigado aí pelo convite, obrigado aí pelas palavras, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje conversando com você sobre um assunto que é extremamente importante dentro da nossa prática. Com certeza. Não, eu que agradeço pra caramba, como a gente tava conversando, né? Porque, Enfers, antes de a gente começar a gravar, a gente tem aí os bastidores aí que o assunto já começa a render, Enfers. E é o seguinte, o Igor, ele é enfermeiro emergencista, ele já vai se apresentar rapidinho aí, mas pensa numa pessoa que a gente admira, né? Muitas vezes o profissional excelente, a gente não tem um contato com ele, né? Muitas vezes a gente não trabalha, mas o trabalho muito bem feito e executado faz ele se tornar uma referência, a gente consegue ouvir o nome da pessoa, né? Então é o caso do Igor aí, né? A gente não se conhecia, está se conhecendo hoje, né? Mas a sua referência aí, o seu nome aí, percorre aí por onde você passou. E Igor, você é enfermeiro também, né? Fala um pouquinho aí da sua formação. Obrigado novamente, né, Giovanni? Eu acho que é tudo consequência do trabalho, né? Consequência da atividade que a gente exerce, né? Mas obrigado aí pelas palavras, fico bastante feliz aí pelos elogios. Eu também sou enfermeiro, me formei em 2015 aqui em Ribeirão, e depois que eu me formei, eu fui procurar especializações e pós-graduação para que eu me aprimorasse mais na área. Sempre foi uma área que eu gostei muito, a urgência sempre me chamou muita atenção, né? Então eu fui aprimorar meus conhecimentos, minhas habilidades, fiz um curso de especialização em São Paulo, no Albert Einstein, e depois eu já retornei para Ribeirão, atuando na área, me especializando cada vez mais. Fiz uma especialização em neurologia clínica e foi onde eu me apaixonei ainda mais, né? Fui buscar o mestrado, né, acadêmico depois das 2 especializações, a qual recentemente, né, no mês passado eu defendi minha dissertação de mestrado referente a acidente vascular cerebral. E minha formação, ela sempre foi embasada, né? Ela sempre foi pautada em não só conhecimento científico, mas treino de habilidades, mais desenvolvimento de habilidades, porque eu acho que o conhecimento ele nunca vai ficar para nós, né? E a gente acredita, né, os enfermeiros que são multiplicadores, você como multiplicador também eu acredito que tem essa visão, que quanto mais os enfermeiros forem capacitados, quanto mais os enfermeiros forem habilidosos naquilo que faz, a gente só tem a ganhar. E os pacientes que a gente atende só tem a ganhar. Então, minha formação ela foi toda pautada na emergência, né? Minhas pós-graduações também sempre foram pautadas na emergência. E hoje eu trabalho tanto na parte acadêmica quanto na parte assistencial. Hoje eu exerço, né, uma função de direção, né, uma função de coordenação, uma função assistencial, e eu sou professor de práticas avançadas em enfermagem do Centro Universitário Barão de Mauá, do curso de especialização em urgência e emergência. Top, caramba. Ou seja, tem um currículo excelente aí, né? Em comparação, eu tô aprendendo um pouquinho ainda, né? 3 anos de formado. Em 2015 eu entrei na faculdade, né? Pra você ter noção. Eu tava saindo, Tava Giovanni. Em 2015 eu tava saindo. Então, em 2015 eu entrei na faculdade, aí deu uma paradinha por conta do Covid, né? Porque meu último ano foi na época de Covid, então atrasou mais um pouquinho. Aí eu tinha esse objetivo de fazer residência, então eu fiquei mais um ano sem atuar, né, como enfermeiro, então só pra estudar pra residência.
Aí foi nisso daí. Você falou uma palavra muito chave, né? Conhecimento, né? Para mim, conhecimento, ele liberta, né? Eu acho que os enfermeiros ainda precisam romper a bolha, né? O podcast anterior, Calara, né? A gente tava falando um pouco sobre estética, né? O quanto que o empreendedorismo, ele possibilita que o enfermeiro rompa um pouco a bolha. E trazendo essa parte pro assistencial também, o conhecimento eu acho que é uma das pautas aí que a gente vai debater um pouquinho mais, mas acho que ainda falta ainda esse um pouco de conhecimento pro profissional enfermeiro. Eu, falando, recém-formado praticamente, porque 3 anos para mim ainda é recém-formado ainda. Acho que enquanto não dá os 5 anos aí, eu acho que a gente ainda é recém-formado. Eu acho que a nossa formação ainda está um pouco precária, assim, né? Tá um pouco básico ainda a formação ainda do profissional enfermeiro. Não sei qual que é a sua opinião. Uma pergunta. Você já foi diretão já para enfermagem ou você já era técnico de enfermagem? Porque muito se comenta sobre isso, né? Principalmente dentro dos hospitais, né? Uma das principais perguntas, as primeiras perguntas ali, né, que se falam é: ah, você era técnico de enfermagem? Como se fosse balancear se eu ia ser um bom enfermeiro, se eu vou ser um bom enfermeiro ou não. Ou você já entrou diretão ou você era técnico? Giovanni, eu fui técnico de enfermagem só até hoje, né? Uma vez a titulação, sempre com a Sim. titulação, né? Eu sou técnico de enfermagem também, depois eu busquei a graduação. Eu acho que é importante, né, a gente falar que são duas coisas diferentes, né? São duas categorias diferentes e não dá pra gente generalizar que o enfermeiro que não é técnico de enfermagem tem diferenciação daquele enfermeiro que é técnico de enfermagem, né? São duas vertentes totalmente diferentes. O enfermeiro, ele é enfermeiro. O técnico de enfermagem é técnico de enfermagem. O auxiliar de enfermagem é auxiliar de enfermagem, né? Então, assim, na minha opinião, não tem total relação o enfermeiro que já é técnico de enfermagem para o enfermeiro que não é técnico de enfermagem em relação à bagagem que a gente fala, em relação à experiência, em relação à habilidade. Porque são duas categorias diferentes, o aprendizado ele é diferente, né? As intervenções são diferentes e o olhar do enfermeiro é totalmente diferente, né? Então, assim, faz diferença? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso tudo vai depender do profissional. Não tem como a gente afirmar que vai interferir a formação técnica na formação do bacharelado ou que não vai interferir. Não Então, tem como a depende do gente, profissional. sem dúvida Como que ele vai alguma. adaptar. Sem É dúvida alguma. igual, acho que é o mesmo ponto de vista das faculdades, né? Tanto faculdade privada quanto pública. Para mim, eu acho que o que muda realmente é o interesse do aluno. Lógico que você tem uma faculdade pública, você acaba tendo uns laboratórios melhores, uns campos de estágio um pouco mais melhores, mas para isso nada adianta se você não tiver um interesse de buscar, né? E como que foi o início da sua carreira como enfermeiro? Olha, em 2015, né, quando eu me formei, né, me formei em 14 de dezembro de 2015, né, foi minha colação. E como eu já era técnico de enfermagem, já trabalhava, já tinha o contato com a assistência, eu já sempre, assim, pendi pro lado da emergência, né? Eu sempre gostei desse tipo de atendimento, sempre gostei de atuar com um paciente grave, com um paciente crítico. Então, eu me formei em 2015, o que que eu tive de ideia, assim, pra mim? Eu preciso me especializar. Hoje, Giovanni, acho que assim, não dá mais para o enfermeiro ser generalista. Todas as profissões hoje, elas estão se especializando, né? Elas estão indo mais a fundo numa temática, dentro de uma área em específica, e o enfermeiro não é diferente. A gente precisa ser expert, a gente precisa ser habilidoso naquilo que a gente faz. Então, desde 2015, quando eu me formei, eu pensei comigo, eu preciso procurar uma especialização. E uma especialização que corresponda ao que eu queria, né? Na época, em Ribeirão e na nossa região não tinha especialização em enfermagem, urgência e emergência, somente urgência e emergência não tinha. A gente tinha algumas universidades que estendia essa especialização para terapia intensiva, mas não era o meu foco. O meu foco era a urgência e emergência mesmo. E não tinha, né, aqui na nossa região, então precisei buscar fora. Em 2016 eu entrei no Albert Einstein, né? Foi uma instituição que eu escolhi para fazer especialização. Na época eu fiz as provas de residência, fiz prova de especialização e eu optei por fazer especialização, que era um curto período, né? Era mais rápido e que colocava melhor a gente no mercado de trabalho, até por conta dessa expertise que a gente adquiria, né? Então, assim, particularmente, depois que eu me formei, eu já busquei essa especialização, já busquei
me adaptar nessa especialização, porque era uma especialização fora, né? Então, assim, em 2016, depois que eu fiz a especialização, eu já queria atuar dentro da área aqui na minha cidade, né? Fiquei um tempo em São Paulo, um tempo na Grande São Paulo, e depois eu retornei aqui para mim poder prestar assistência naquilo que eu tinha me formado. Depois de 2016, eu já fui procurar outras especializações e outros cursos de aperfeiçoamento, né? Que foi onde eu fiz a especialização em neurologia clínica, com ênfase em acidente vascular cerebral. Logo após, já entrei no mestrado, né, na Escola de Enfermagem aqui de Ribeirão Preto. Gostaria até de mandar um abraço, né, para o pessoal da Escola de Enfermagem aqui de Ribeirão, que me acolheu super bem, né, e que nós conseguimos defender a nossa dissertação de mestrado com bastante louvor aí, né, e a gente agradece todos os orientadores e todos os colaboradores que foram, assim, extremamente importantes para que a gente desenvolvesse esse trabalho, porque o trabalho nunca é para nós, né, o trabalho é para os colegas e para a comunidade, para que os pacientes sejam bem atendidos, né? E depois que eu fiz o mestrado profissional, o mestrado acadêmico, eu já estou planejando o doutorado, né? Já estou planejando já o doutorado na área de neurologia clínica, voltado para urgência e emergência. Sua orientadora era a Maria Célia, né? Maria Célia. Então, Maria ela Célia. também me aceitou como orientadora, no ano passado, na verdade. Até dei umas aulas com ela ali de suporte básico para a equipe multi lá, da residência multi lá. E agora eu vou prestar este ano, porque tinha umas coisas que precisava dar uma reorganizada ali no meu pré-projeto, então ela pediu para mim fazer algumas aulas e tal, e voltar para cá. Aí foi aí que ela falou assim, você conhece o Igor? Aí foi também um dos motivos que eu ouvi seu nome, né? Ah, o Igor tal, aí eu tinha visto você quando a gente fez o simulado, que teve o simulado do SAMU no ano passado. Ah, eu fiz parte da organização desse simulado. Foi no mesmo período ali, aí ela acabou falando. Foi um assim, simulado muito sei interessante. Quem é, nunca conversei, mas sei quem é. E, Igor, essa questão, né, de gosto e perfil, né? O gosto para escolher uma especialização na parte de urgência e emergência. Basta eu apenas gostar ou eu tenho que ter o perfil para essa área? Giovanni, não dá para falar que não tem que ter o perfil. Para atender paciente grave, para atender paciente crítico, a urgência e emergência, ela exige não só formação acadêmica, não só habilidade, mas ela exige perfil também. Qualquer área, né, que a gente atuar, não só a urgência, ela exige que o profissional tenha o perfil para estar atuando dentro daquela assistência. Então, assim, na emergência, a gente tem um curto espaço de tempo para tomar decisão. A gente tem uma distância muito curta entre o erro e o acerto. Claro que não existe assistência perfeita, claro que não existe profissional perfeito, mas eu sempre falo, inclusive para meus alunos, que a gente precisa chegar perto da perfeição. Não vamos chegar nunca, mas a gente precisa chegar perto dessa perfeição. Quando a gente chega perto da perfeição assistencial, a gente consegue entregar uma assistência boa. E para isso a gente tem que ter perfil. E qual é o perfil do enfermeiro emergencialista? Cara, é uma pergunta muito clássica, né? Não só a sua, mas é uma pergunta muito clássica de quem trabalha na emergência e quem quer estar na emergência. O perfil do enfermeiro emergencista, né? Emergencialista, enfim, é ele ter aquela gana de atender. É ele ter aquela vontade de atender o paciente grave e é ele ter aquela expertise de tomar a decisão rápida no tempo adequado. Esse eu acho que é o principal perfil do enfermeiro que trabalha com emergência. E o que você tem visto hoje nos serviços de emergência? Então faz praticamente mais quase 10 anos aí que você atua na emergência, Isso. né? Como enfermeiro. E como que você está vendo que o perfil desses profissionais que atuam? Porque, ao meu ver, foi o que você acabou de falar, né? A pessoa se forma, muitas vezes está ali no setor, porque, minha opinião, não tem como eu trabalhar num setor de obstetrícia, entendeu? Atender gestante e não ser especialista naquela área, entendeu? Não tem como, né? Assim como não tem como eu trabalhar na UTI, na terapia intensiva e não ser intensivista, porque são visões diferentes. Como enfermeiro generalista, você não tem essa visão. Combinando também, foi o que eu acabei de falar, né? Que o ensino hoje está muito superficial. Então, você não tem muitas disciplinas ali de terapia intensiva. É só aquela pincelada, né? De obstetrícia. É o básico para você, tipo assim, entrar e conhecer o setor e não como atender aquele paciente exatamente, né? Então, ao meu ver, eu acho que tem muito enfermeiro que não é especialista atuando aí nesses setores que necessitam aí de uma especialização.
Como que você vê que está sendo hoje aí? Eu acho assim, Giovanni, a carga horária, né, das especialidades dentro da graduação, dentro das disciplinas de especialidades, elas realmente são muito baixas, ao meu ver, né? Eu passei por isso enquanto graduando e eu passo por isso enquanto docente. Nós temos uma carga horária relativamente curta para trabalhar áreas, né, de especialidades dentro de uma formação, dentro de um processo de formação. E eu acho que isso faz diferença dentro de uma graduação. Por isso que a especialização naquela área, naquela temática que o enfermeiro quer atuar, é de extrema valia. Porque ele vai estudar, ele vai se aperfeiçoar, ele vai realizar treino de habilidades direcionado à área de atuação que ele quer. Né? Então, acho assim, ó, não dá mais pra gente pensar que o enfermeiro é generalista. Ele tem que ser generalista? Ele tem que ser generalista. Ele sai com uma formação generalista. Mas dentro de um campo de atuação que a gente fala, não se tolera mais enfermeiro generalista. A gente tem isso de exemplo em outras profissões, né? Nós temos profissões médicas que já são totalmente especialistas. Nós temos outras profissões que também já são muito direcionadas às especialidades. E por que não nós, enfermeiros, não podemos se tornar esses enfermeiros especialistas dentro de um campo de atuação? E em relação à formação, a gente acredita, assim, que o processo de formação ele tende a melhorar cada vez mais. Eu vejo isso porque eu passei por um processo de formação de 2010 a 2015 e hoje eu estou do outro lado, né? Hoje eu sou facilitador do processo de formação. Então a gente consegue fazer esse comparativo de antes e após o processo de formação. E ao meu ver, tem melhorado bastante em relação às disciplinas com carga horária de especialidades, né? São disciplinas de urgência e emergência, terapia intensiva, centro cirúrgico, né? Que são disciplinas mais direcionadas, estão sendo aperfeiçoadas justamente para entregar, né? Ou para formar o aluno, né? O futuro enfermeiro a estar atuando dentro de um campo desse, né? Com maestria. Você colocou um ponto importante. Na minha opinião, ao meu ver, né? Eu acho que a nossa formação hoje como profissional enfermeiro, ela tá vindo, eu falei isso no outro episódio também, ela tá vindo mais como essa questão de gerenciador do setor do que prestar realmente uma assistência. Eu acho que os hospitais eles estão buscando mais o profissional enfermeiro com uma visão para gerenciar ali o setor, cuidar da parte burocrática, das POPs e protocolos, do que realmente ter um enfermeiro para prestar uma assistência. Não sei se você concorda com essa... Isso é uma visão cultural, né, que se tem do enfermeiro. Que o enfermeiro é mais administrativo, que o enfermeiro é mais gestor, que o enfermeiro ele é responsável por questões mais burocráticas e a assistência ela fica mais para a equipe técnica. Eu particularmente não concordo, tá? Inclusive o Conselho Regional de Enfermagem, né, do Estado de São Paulo, ele tem lá dentro da Lei do Exercício Profissional que quem presta assistência ao paciente grave, ao paciente crítico, é o enfermeiro, né? Então, assim, essa visão que se tem, né, tanto da população quanto de até colegas nossos enfermeiros, que a gente só é destinado a funções burocráticas e administrativas, isso não faz parte da nossa profissão. Hoje o enfermeiro está cada vez mais empoderado em relação a desenvolvimento de técnicas e habilidades, né, e intervenções com o paciente grave. Hoje nós já temos aí enfermeiro passando máscara laríngea, enfermeiro fazendo intraóssea, né? Hoje não se atende AVC sem um enfermeiro, né? Então a gente está se empoderando cada vez mais dentro da assistência e desenvolvendo habilidades e desenvolvendo técnicas assistenciais que são de maior complexidade e que são necessárias para atender o paciente na sua totalidade. Claro, precisa dessa função gerencial, precisa dessa função administrativa e de gestão, né, de todo, não só o setor, mas de um hospital todo, de um ambiente todo, precisa. Mas, em contrapartida, é necessário ter esse enfermeiro intervencionista lá na porta. Entendi. O que eu acho interessante é que, tipo assim, você trouxe essa questão do empoderamento, né? Mas em que momento você acha que esse empoderamento da enfermagem entrou? Porque eu vejo muito essa questão, tipo assim, de valorização da enfermagem, né? Eu já entrei na faculdade já com essa pauta, né?
Mas quando a gente se fala de valorização da enfermagem, a gente está falando da valorização na parte de remuneração, né? Ao meu ver, a remuneração ela vai ser uma consequência, né, uma atribuição da nossa valorização como profissional, porque eu acho que a sociedade ainda não compreendeu o papel do enfermeiro dentro da assistência de saúde, ao meu ver. E muitas vezes nem o próprio enfermeiro entende muito bem. Essa é a minha visão que eu tenho, né? Às vezes o próprio enfermeiro não sabe qual é o papel dele, né? Foi lá, fez a faculdade, aí dentro dessa faculdade inseriu uma cultura dele básica ali, né, que todo enfermeiro, ou seja, enfermeiro padrão, vamos falar isso, né? Ali a faculdade formou um enfermeiro padrão que segue as linhas, ó, você tem que fazer isso, 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 mas não forma aquele enfermeiro que rompe bolhas, né, que consegue desenvolver um raciocínio clínico, né? Vamos falar sobre o raciocínio clínico, a dificuldade que tem dos profissionais desenvolver um raciocínio clínico, né? De fazer aí um processo de enfermagem, dar um diagnóstico de enfermagem. A gente, por exemplo, o diagnóstico aí eu sou contra e a favor, assim, mais ou menos, porque eu acredito que o diagnóstico de enfermagem, por ele ser desenvolvido um sistema de saúde americano, ainda tem essas falhas, a hora que a gente atribui ele para o nosso sistema de saúde, que é um pouquinho mais diferente, eu acredito né? Mas ainda não tem uma formulação, assim, uma opinião formada. Eu sei diagnosticar, eu sei quais são as etapas que eu preciso fazer, eu consigo dar todos os meus diagnósticos de enfermagem para todos os meus pacientes, que muitas vezes, vamos lá, eu vou falando, aí eu vou lembrando algumas coisinhas que eu quero fazer com umas colocações. Passagem de plantão para mim, Igor. Eu acho que a nossa passagem de plantão era uma passagem falha, voltado na assistência de outros profissionais, não na nossa de enfermeiro, né? Porque a hora que você vai passar o plantão, você está passando as condutas que o médico fez, o que o fisioterapeuta fez, quais são os exames que esse paciente fez, entendeu? Mas você não fala quais são os diagnósticos de enfermagem que você colocou, quais foram o histórico do paciente que você colocou, quais foram as intervenções que você fez ali durante o plantão, qual que é o resultado que você está esperando, entendeu? Você não faz. Você não tem essa passagem de plantão. E a hora que você vai passar isso, o próprio colega, às vezes, fica um pouco incomodado, não sabe receber essas informações e volta à pergunta. Mas que médico já fez a prescrição? Tá certo, a gente tem que saber ali da prescrição. Mas e a minha prescrição? Você não quer saber o que eu prescrevi de cuidados de enfermagem? Será que é porque o profissional não tem o interesse ou porque ele não conhece realmente e não domina ali a parte de processo e sistematização da ciência de enfermagem? Eu vejo, Giovanni, eu tenho essa mesma visão sua, né, em relação ao processo de enfermagem e a adaptação do enfermeiro frente a esse processo de enfermagem. E assim, estando na área já como enfermeira há 10 anos e no total já há 14 anos, né, atuando dentro da área da enfermagem, eu vejo que é extremamente cultural da nossa parte perguntar diagnóstico médico, perguntar o que foi feito de antibiótico-terapia, quais foram as medicações que foram feitas, quais foram as respostas desse paciente frente a medicações, e a gente muitas vezes deixa, né, de questionar ou então de indagar o colega sobre os cuidados, né, que é a principal parte da enfermagem. Hoje nós trabalhamos muito com os cuidados, né? A equipe médica, a medicina, ela trabalha com a clínica, né? Ela trabalha junto conosco, mas em uma linha diferente, até por questões profissionais. Então, nessa parte, né, de não só de passagem de plantão, mas de entendimento do enfermeiro, eu acho que existe sim uma lacuna entre as passagens de plantão e entre nós mesmos, né, em relação a entender qual é o nosso papel dentro de um processo de cuidado de enfermagem e como nós podemos pegar esse processo de enfermagem e comunicar ao nosso colega numa passagem de plantão. Eu acho que é mais cultural, né? Nós sabemos que existe o processo de enfermagem, a gente, dentro de um sistema de graduação, nós somos treinados a fazer processo de enfermagem, né? Nós somos habituados a fazer processo de enfermagem, mas quando chega na prática a gente esbarra na cultura, né? Infelizmente ainda existe essa questão. Então eu vejo que não é muito falta de conhecimento, não é falta de preparo do enfermeiro em questões de passagem de plantão, em questões de processo de enfermagem, mas sim uma questão cultural. Claro que com o passar dos anos de formação, de experiência, esse enfermeiro ele vai se tornando mais perito na área,
né? E isso vai acabando... acaba que, assim, deixa ele mais empoderado em relação às passagens de plantão, ao processo de enfermagem e etc. Mas isso não faz com que ele deixe, né, o processo de enfermagem para pensar só no diagnóstico médico. Mas ainda assim existe essas divergências assim, dentro da nossa prática e a gente precisa quebrar essas barreiras, né? Essa questão de perito aí, vamos lá. Uma questão que muitos se falam, principalmente nas redes sociais, né? Tem bastante debate relacionado a isso, né? O enfermeiro emergencialista, ele ganha essa titulação por ter 10 anos ali atuando na área de urgência e emergência, ou ele é emergencialista na hora que ele faz a especialização e é registrado? Porque muitos se falam isso, né? Não, eu não tenho a pós-graduação, mas eu tenho 10 anos ali na área, então eu também sou emergencialista. Giovanni, isso é um assunto muito complicado, né? Mas a gente precisa falar, né? É enfermeiro emergencista quem tem a titulação. Quem registra a titulação no Conselho Regional de Enfermagem. Um exemplo disso é mestre, quem faz o mestrado. É doutor, quem faz o doutorado. Não é tempo de atuação, não é experiência, não é habilidade que ele desenvolve dentro de um campo de atuação, e sim a titulação, tá? Até mesmo a sociedade, né, de base de terapia intensiva, né? Antes de você tirar a titulação, você tem que ter realmente um tempo ali, Uma bagagem, uma sim. bagagem, mas mesmo assim você também tem que ser especialista na área, né? Tem essa dificuldade na parte de urgência e emergência, né? Porque era uma área que eu queria prestar a prova para titulação, né? Que eu tava tentando. Aí depois, na hora que eu fui ver, não tem, assim, Não tem uma sociedade, Não tem. né? Não tem uma sociedade pro enfermeiro se titular dentro da urgência e emergência. Mas, por exemplo, para neurologia, nós temos a Sociedade Brasileira de Neurologia, né? Para ser membro da Sociedade Brasileira de Neurologia, a gente precisa ter um campo de atuação dentro da área, né? E a gente precisa ter uma especialização dentro da neurologia. Mesma coisa dos médicos, né? Os médicos que se titulam dentro da Sociedade Brasileira de Neurologia são neurologistas, né? Então, para enfermagem é a mesma coisa, tá? A gente tem essa dificuldade dentro da urgência e emergência. Só que a urgência e emergência, ela abrange vários temas, né? Ela abrange a cardiologia, ela abrange o trauma. Hoje nós temos, né, a SBAIT, Sociedade Brasileira de Atenção Integrada ao Trauma, né? Que também filia, né, profissionais para estar junto dentro dessa sociedade. Nós temos as Sociedades Brasileiras de Cardiologia, né, que também são abertas aí aos profissionais que queiram e se interessam em se filiar, né, para ter esse contato mais próximo. E nós temos a parte de neurologia também, que é a qual eu ainda não sou filiado, né, mas pretendo essa filiação aí para mim ficar mais próximo aí dentro dos profissionais dessa área. Quando você tem uma estética bem estabelecida, uma fisionomia bem estabelecida, infelizmente, você é melhor visto no mercado de trabalho, você é melhor visto entre as empresas. Então, assim, a estética influencia muito, muito, infelizmente, ou felizmente pra mim, que trabalha com isso. Mas a estética influencia muito, sim. Então, eu sempre procuro ver isso com as pessoas, com os meus pacientes também. Qual imagem você quer passar? Porque uma pessoa que quer passar uma imagem de mais poder, eu sei que eu posso marcar bem os traços dela, que ela vai falar, nossa, é isso que eu quero, posicionamento. Agora, uma mulher que chega pra mim, que ela é mais delicada e tudo mais, eu sei que no traço daquela pessoa, eu vou ter que trabalhar de uma forma mais delicada. Então, às vezes o pessoal fala em harmonização facial, eles pensam naqueles exageros, né? E não é isso. Eu gosto muito de brincar com luz e sombra do rosto do paciente, né? Então, às vezes a gente traz luz aonde tem sombra e traz sombra na onde a gente quer. Então, a gente consegue fazer tudo isso e, claro, com muito, muito, muito estudo e muita dedicação. Certo. Aproveitando, olhando para mim aqui, eu quero apontar 2 pontos importantes. Uhum. Uma que você falou dessa visão de empoderamento, né? Lógico que você está trabalhando com estética, você está vendendo estética, ou seja, você está vendendo a tua imagem. Então, como que o profissional enfermeiro deve se comportar? Porque ele tem que alterar a forma dele de se comunicar, a fala dele tem que passar segurança, Sim. a vestimenta do profissional. Como que você lida com isso? Você precisou mudar algum estilo para poder atender esses pacientes? Então, na verdade, eu aprimorei o meu estilo. Eu falo que a gente nunca precisa mudar o que você é, a sua essência, para você se posicionar.
Mas, sim, gente, não adianta. Enfermeiro, esquece o seu scrub. Joga ele lá no lixo. Ou então deixa ele de recordação. Porque não adianta, gente. Quem trabalha com estética importa. Então você tem que estar bem vestido, você tem que estar bem arrumado, você tem que estar com cara de rica todos os dias. Por quê? Ninguém vai comprar estética de alguém feio. Não adianta, ninguém vai fazer isso. E outra, o pessoal às vezes me fala muito assim: Lara, é uma onda. Você não acha que isso vai passar? Eu já escutei isso de pessoas que estão se formando e que assim, eu tenho vontade de entrar, mas as professoras falaram que isso é uma onda e vai passar. Aí eu perguntei pra elas, eu falei assim, então, deixa eu te perguntar. Você conhece alguém que quer acordar feio amanhã? Não, gente. Você conhece alguém que quer envelhecer? As pessoas querem envelhecer, mas elas querem envelhecer bonitas. As pessoas querem envelhecer tudo em pé, entendeu? Então, isso não é uma onda, isso não vai passar. Pelo contrário, a estética já existe no mercado há muito tempo. Só agora que tá sendo mais aprimorada. Mas em relação a posicionamento, o enfermeiro tem que sim saber se posicionar. Primeiro, quem vai trabalhar com HOF, que é harmonização facial? Cara, você vai vender procedimento de 15, 20 mil reais. Como que você vai falar gaguejando pra alguém que ela vai gastar 15 mil reais com você? Preciso fazer oratória, gente. Não tem como. Então, assim, é a primeira coisa, claro, é você ser claro com aquele paciente. Você não tá arrancando dinheiro de todo mundo. E é aquilo que eu falei antes, é o plano ideal e o plano que cabe no orçamento do seu paciente. Então, às vezes a pessoa chega pra mim, 40 e poucos anos, nunca fez nada. Pô, a pessoa nunca fez nada, ela nunca cuidou do rosto. Ela tem que entender que não vai ser em uma sessão, 2 sessões com 2 produtos que eu vou renovar a ela os cuidados que ela não teve durante 40 anos. Então, quando essas pessoas chegam, eu falo, olha, o ideal seria você fazer um bioestimulador, um reposicionamento com fio, reestruturação de face com ácido hialurônico. E aí? É isso, isso, isso. Eu não consigo pagar isso agora. Tá bom, vamos fazer aos poucos. O seu primordial agora é esse. E vamos fazer. Então, assim, quando eu falo também da gente ir estudar, não é só você estudar técnica, porque não basta você ser bom na técnica, você tem que ser bom em oratória, como você falou, é um excelente curso para se fazer. Em vendas, em técnicas de vendas, é ótimo para você fazer isso. E também em você saber se posicionar diante daquilo. O paciente tem que sentir segurança no que você está fazendo. Até dentro do hospital. Imagina você for atendido por um enfermeiro que você vê que está perdido. Cara, você vai ficar com medo. Se você chega no consultório de alguém e a pessoa não sabe nem te explicar direito o que ela vai fazer, aonde ela vai chegar, porque eu falo que o que acontece no consultório a pessoa chega e eu falo, olha, você vai sair disso, que é como você tá agora, e você vai chegar nisso. Então, é um processo. E é isso que é a venda. A venda é você solucionar o problema de alguém. Uhum. Só que se eu não passar essa confiança, ela nunca vai acreditar em mim. Ela nunca vai acreditar em mim. Então, ela vai achar que ela não precisa muito daquilo. E ela não vai querer fazer, óbvio. Ou seja, gente, anota essas dicas porque é fundamental aí pra você crescer. Agora, vamos lá. Foca aqui, câmera. Olhando aqui pra mim, o que você mudaria? Não sou eu que tenho que querer mudar, é você, em primeiro lugar. O que te incomoda hoje e o que você fala assim, eu queria que fosse mais acentuado? Eu acho, observando, olhando no espelho, assim, eu acho que se eu melhorasse a minha mandíbula, a minha testa ia ficar um pouco menor, porque eu tenho uma testa muito grande, né? E eu acho que ia me dar um formato um pouco mais masculino. Eu acho que o meu rosto ele é triangular. Então eu acho que invertido. eu acho que não combina um pouco com a minha personalidade. Eu acho que essa questão de querer dar uma aparência mais de, como eu posso falar? De mais firmeza, autoridade, Mais eu autoridade. acho. Mais É autoridade que exatamente isso. busca, porque acho que a minha fala, um pouco da minha postura, as pessoas acham que eu sou um pouco infantilizado. Então eu acho que se mudar esse traço, tá ok. Eu faria isso sim, com toda certeza. O que acontece? No homem, né, na harmonização facial, os traços são um pouco mais largos do que na mulher. O seu rosto, no caso, ele, na verdade, ele é um quadradinho assim, ó. Um triângulo invertido, vamos dizer, para o pessoal entender melhor. Então, você tem a base mais afinada e aqui mais estruturado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente realmente colocando uma mandíbula aqui, colocando um queixo mais estruturado, já muda totalmente. Totalmente. A gente traz esse traço mais masculino pro rosto, entendeu? Um traço realmente de autoridade. Pra cuidar. Viu, gente? Então, este é o poder que o enfermeiro
tem, gente, de transformar vidas. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que tem várias possibilidades aí. E Lara, a gente está falando a questão de faturamentos agora, né? Você consegue hoje, você já se sente realizada com o seu faturamento ou você ainda tem outros objetivos? Você falou que você quer abrir sua clínica e se estabelecer mais ainda a sua marca, né? Mas hoje, você está satisfeita ou ainda você quer mais? Não, eu falo que a gente sempre tem que ser grato, mas nunca satisfeito. Porque quando a gente se acomoda, a gente nunca passa pro próximo nível, né? Eu falo que a ambição, ela é muito importante. Lembrando que a ambição é muito diferente de ganância, né? Que às vezes o pessoal fala, mas daí é ganância. Não é ganância, é a ambição de querer crescer, realmente, né? Hoje o meu faturamento, eu vou abrir aqui pra vocês, porque, vai fazer o quê? 2 meses, que eu tô atuando seriamente só com estética, 2 meses só com estética, e 6 meses que eu comecei aí. Hoje o meu faturamento tá beirando aí os 12 mil. Só que lembrando que faturamento é diferente de lucro. Por isso, estudem finanças, tenham uma gestão financeira bem estabelecida, tá? Faturamento é diferente de lucro, mas mesmo assim, gente, um enfermeiro ganhar 12 mil reais num período curto de 6 meses... O piso, gente, do enfermeiro é 4.732, trabalhando 30 dias, com descontos ainda. Então, ou seja, você está no lucro, querendo ou não, né? Querendo ou não, você já está no lucro. Eu acho que só o fato de você ter liberdade, tanto no momento agora, você está construindo a sua liberdade financeira, mas a sua liberdade de qualidade de vida, né? Eu acho que é isso que falta para o enfermeiro, a gente não tem. Eu acho que essa escala 6x1, eu acho que tinha que acabar. Tinha que acabar, porque o que a pessoa faz em um dia? Não dá. Tipo assim, a pessoa tem que marcar médico naquele dia. Muitas das vezes a pessoa... É que pra gente é fácil, que eu falo que a gente não tem filho, né? A gente não tem uma família, não tem nada. Agora, pra quem tem filho, pra quem tem uma família, que às vezes tem que cuidar de 2, 3 crianças, em um dia, gente, não dá pra você dar atenção. E pegando esse gancho, né? A maioria da enfermagem é composta por mulheres, né? Acredito que a parte de estética, logicamente, então vai ter este número, porque praticamente a maioria dos homens vem para a parte de urgência, emergência, terapia intensiva, e também tem bastante investindo aí na parte de estomoterapia, que eu acho uma área também fantástica, e tem alguns aí migrando na parte de estética, né? Para essas mulheres, né, que são mães de família, que terminou agora, por exemplo, uma graduação, mas que já tem ali uma responsabilidade domiciliar, que dica você daria para elas começar hoje a investir na área de estética? Primeira coisa, investir na pós-graduação e fazendo a pós-graduação. E o que acontece? Teoricamente, durante a pós-graduação, você não pode atender. Só que, gente, você fazer uma limpeza de pele, você não vai matar ninguém, tá? E geralmente é o primeiro módulo da pós-graduação, limpeza de pele. Vamos supor que a partir dali você comece a fazer uma limpeza de pele. Você pode fazer na sua casa, você pode ir até a casa da pessoa. Não é nada que vai trazer riscos ao paciente, né, ao seu cliente. Então, isso é uma forma da pessoa começar. Com esses procedimentos que não são nada invasivos e que elas podem fazer enquanto elas estão ali se especializando, né? Eu vejo isso como uma forma muito legal de quem é mãe, de quem está começando no ramo e quer começar a levantar um dinheiro, é fazer esses procedimentos menores. Outra coisa muito legal, consultoria de skincare. Gente, isso daí você consegue fazer online. Se especialize muito bem em skincare e venda sua consultoria online. Então, você, assim, 1 horinha de consultoria de skincare, olha, ou então eu vou fechar um plano com você de 3 meses, onde durante esses 3 meses a gente vai ter 6 encontros pra gente ver como que tá a sua pele, se tá dando certo os produtos e tudo mais. Então, isso é uma coisa muito legal, que às vezes o pessoal não pensa e tem como fazer. Legal. E a gente já tá caminhando aí para finalizar. Uma coisa que você domina muito, que são as redes sociais. Não tem como você trabalhar com estética e ter um perfil bagunçado. Mas também
não tem como também você vender sua estética, mas também com fotos, como vamos dizer assim, vulgares, né? Você Sim. tem que se posicionar como profissional. Sim. Como que você gerencia suas redes sociais? Bom, eu falo que tem 4 conteúdos que são primordiais, né, para quem trabalha aí com esse ramo da estética, empreendedor, enfim. Dentro da estética do meu perfil, como que eu faço? Eu divido em autoridade, que são os vídeos onde a gente explica realmente os procedimentos. Lifestyle, tem que ter, gente. Não existe isso de perfil profissional e perfil pessoal, tá? As pessoas não compram de coisas, as pessoas compram de pessoas. Então, tem que ter realmente esse lifestyle ali associado. É importante também você ter os seus resultados lá. E como é passado esses resultados? Aí é que tá. Quando eu entro muito nos profissionais da estética, eu vejo muitos e muitos deles colocando a paciente, coitada, com aquela barriga gigantesca, e aí depois uma barriga drenada, por exemplo. Gente, ninguém quer ver isso. E outras pessoas não compram o procedimento. As pessoas não vêm pra mim comprar Botox, por exemplo. As pessoas compram de mim o quê? Menos rugas, rejuvenescimento. Então, é isso que você tem que colocar no seu perfil. O que é legal de conteúdo para quem trabalha com essa área? Filma a reação do paciente depois que ele viu o procedimento pronto. Faz um videozinho se o seu paciente for mais aberto para isso. Como que ele se sente depois da sua transformação. Então, assim, tem muitas mudanças que eu estou fazendo no meu perfil e que eu vejo que tá dando muito certo. Então, mostrar a experiência do cliente, como que é quando ele chega na sua clínica? O que você faz? Ele chega, ele passa por isso, ele faz alguma triagem antes? Ele passa com alguém, vai direto falar com você, ele fala com a secretária antes? Você serve algum café, você serve alguma coisa? Como que é isso? Então, mostrar um pouco dessa experiência também pro pessoal é muito bacana. Muito, muito, muito mesmo. E aí é o que eu falo também, aqueles posts com escrita, tipo, Botox, benefícios do Botox. Gente, isso não vende. Ninguém acorda um santo dia e fala, deixa eu pesquisar o benefício do Botox. Cara, e você não vai vender, você não vai vender. Então, não coloque isso no seu Instagram, porque se você tá fazendo isso e não tá dando certo, é isso. Ou seja, tem muita coisa para fazer, gente, mas não é impossível, né? Se a Lara conseguiu, você também consegue. Gente. Né? Eu acho que é uma questão de persistência, né? E acreditar no seu potencial. Acreditar no seu potencial, fechar muitas vezes os ouvidos para crítica, porque vai ter muitos, né? Inclusive dentro da enfermagem, o que a gente mais escuta é, nossa, mas enfermeiro pode fazer isso? Nossa, mas enfermeiro isso? Mas enfermeiro, nossa, mas você é enfermeira? Hoje, se você entrar no meu perfil, você vai ver, não tem nada falando que eu sou enfermeira. Nada. Por quê? Realmente quem compra de você não quer saber se você é enfermeiro, se você é fisioterapeuta, se você é isso, se você é aquilo. Na estética, isso não é importante dentro da estética. Só que eu falo que a enfermagem, ela foi ótima para me dar uma base. Então, como você falou, voltando lá ao caso, se fosse um enfermeiro, ele ia olhar sinais e sintomas dessa pessoa, ele ia ver que estava tendo um choque anafilático. Poderia ter sido revertido isso? Não sei, não dá pra gente falar? Não dá pra saber. Não dá pra saber? Mas, com certeza, tem um cuidado maior. Só que é realmente você não precisa ficar batendo naquele martelo. Hoje eu não bato no martelo. Eu sou enfermeira, sou enfermeira, sou enfermeira. Porque é o que eu falei. Assim como as pessoas não querem comprar Botox, elas querem comprar transformação. Então, elas não querem saber se eu sou enfermeira ou não. Elas querem saber se eu realmente vou poder entregar um produto e um serviço de qualidade para elas. E Lara, pra gente finalizar, qual a palavra-chave que você deixaria pros Enfers que querem investir? Não só na área de estética, mas começar a querer empreender, seja qual for a área. Que palavra-chave você deixaria para eles? Uma palavra que mudou minha vida, que na verdade é uma palavra que tem um significado, que é metanoia. O que é a metanoia? A metanoia é você estar no ambiente certo, com pessoas certas, tendo conexões certas e conhecimento certo também. Quando você tá alinhado a esses 3 princípios, nada te para. Porque quando você tá no ambiente certo, ou seja, com pessoas que estão fazendo o mesmo que você, que têm uma visão de futuro como você, ou muitas pessoas que já estão lá, você tá se conectando com essas pessoas, tá trocando conhecimento com essas pessoas e não tem como você não se tornar um deles, né? É igual o Joel J, geralmente ele fala, se você tá numa sala com 10 milionários,
o 11º é você. Não tem como. Porque você acaba se tornando, você acaba... É a mesma coisa a amizade. Se você tem um grupinho de amigos, pode ver, vocês têm o mesmo estilo de música, o mesmo estilo de roupa, o mesmo jeito de falar. Então, se ambientalizem, eu falo. Estejam no ambiente que vai fortalecer vocês a isso, porque vai ter empecilhos, vai ter caminhadas, vai ter coisas que não são tão fáceis quanto a gente gostaria que fosse, mas se a gente tem essa visão, se a gente tá no ambiente certo, com as pessoas certas, a gente vai estar tendo o conhecimento certo. Perfeito. Pego isso pra minha vida também. Lara, muito obrigado mesmo. Acho que foi um papo incrível. Acho que muita gente vai se inspirar em você. Acho que vai começar a investir, acreditar mais no seu potencial, acreditar mais no que a enfermagem pode oferecer. E foi como eu disse no começo, Enfers, este é o objetivo, entendeu? Inspirar você, fazer você sair dessa zona de conforto, te impulsionar, mostrar um caminho que há possibilidades além daquilo que você imagina. Então, saia da sua zona de conforto e vai viver o extraordinário, vai buscar qualidade de vida, né? Então, este é o intuito do podcast Fala Enfers. Então, Enfers, a gente vai se despedir por aqui. Então, Lara, muito obrigado. Obrigada eu que agradeço. Muito obrigada aí pelo convite. Eu fico à disposição de todos os enfermeiros que quiserem tirar dúvidas. E eu tenho certeza que isso daqui vai ser um sucesso na sua vida. Muito obrigado. Tô confiante. Eu acho que a ideia... Bastante gente está comprando essa ideia, então vai ser incrível. Eu tenho visões também futuras pro podcast Fala Enfers e vai dar certo. Qual é o seu arroba, Lara? @doutora Lara Carvalho com 2 L's. E também o eu.Lara Carvalho, que é lá onde eu vou falar com os enfermeiros sobre como empreender nesse ramo da estética. Não tem nem após de urgência de terapia intensiva, principalmente em pronto atendimento, né? Porque a gente fala pronto atendimento, mas é um serviço de urgência e emergência. Que o pessoal acha que eu acho que o pessoal ainda não entende esse conceito de pronto atendimento, o que é, tal. Você acha que o profissional para atuar nessas áreas que são isoladas, né, tanto na obstetrícia, tanto terapia intensiva, neonatologia, ele tem que ser especialista ou ele pode entrar como enfermeiro generalista ou como recém-formado e depois buscar a especialização? Eu costumo sempre falar em todas as minhas aulas, em algumas palestras que eu participo, de que nós só iremos mudar de fato uma questão cultural e também de profissão quando nos tornarmos especialistas. A questão do generalista é algo muito complicado, porque o generalista ele tem uma visão de um todo, ele conhece um pouquinho de tudo, mas ele não é bom em nada. Então essa questão da especialidade é fundamental. A gente pode fazer uma comparação simples aqui com a medicina. Por que na medicina isso é muito comum? Se você procurar um ortopedista dizendo que você está com dor no peito, ele pode até fazer uma avaliação inicial, mas ele vai encaminhar para quem realmente tem expertise nesse assunto. Se você vai falar com um médico que é da medicina do trabalho sobre um paciente criticamente enfermo, ele pode ter uma base da formação dele, mas ele vai falar, você precisa ter maiores informações com esse cara que realmente conhece sobre o assunto. E por que nessa área a gente vê especialista em tudo e na enfermagem eu posso colocar um generalista para cuidar de paciente geral, ou então ter essa visão de que quem tem especialidade em UTI trabalha em tudo quanto é lugar? Está errado, porque se eu sou intensivista e eu estou no âmbito de paciente crítico, onde eu tenho ali meus 2 pacientes, se eu estou na assistência direta, 2 pacientes muito graves, onde eu conheço ali de todo o processo ali de monitorização hemodinâmica, paciente em ventilação mecânica, está com ECMO, paciente em diálise, e de repente, pelo fato de eu ser intensivista, me colocam numa enfermaria, numa clínica médica, numa clínica que tem 30 pacientes. E isso já aconteceu. E aí o que eu fazia? Eu passava em visita e acabava um plantão de 6 horas, eu tinha visto metade da clínica, a outra não. Mas por quê? Porque eu estou acostumado num âmbito, ali onde eu vejo aquele paciente crítico, e quando eu estou numa clínica com muitos doentes, eu não sei nem de fato o que avaliar, porque eu avalio tão criteriosamente cada um, que eu vejo do 1
ao 10 e não consigo ver todos esses pacientes. Então, acho que a grande sacada é, precisamos ser especialista em todas as áreas para justamente conseguir não só dar uma assistência de qualidade, mas para que nos sintamos seguros também em relação à assistência. Isso é fundamental. E essa questão da especialidade, né? Vamos focar agora um pouco no recém-formado, né? Ou no graduando. Qual é a melhor forma dele buscar essa especialização? Residência ou pós-graduação? O porquê? O que acontece? Muitas vezes tem hospitais que preferem o recém-formado, até mesmo sem Sim. especialização, porque eles querem moldar o profissional conforme ali os protocolos e normas da instituição. Uhum. Tem hospitais que não aceitam os recém-formados por conta da demanda, fluxo, ou porque são setores críticos, Sim. ou que aquele momento não consegue acompanhar o profissional. Então, qual é a melhor alternativa hoje para o recém-formado se inserir no mercado de trabalho? Costumo dizer que a melhor alternativa é de acordo com o momento de vida em que você está. Se você terminou a graduação e você tem uma condição de estar ainda, de alguma forma, com outro emprego, ou então que você tem uma condição financeira com qual você consiga fazer, por exemplo, um aprimoramento ou uma residência, isso é ótimo. A grande questão é que muitas vezes eu preciso sair da graduação e já entrar no mercado de trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro. E aí quando você vai fazer um aprimoramento, você faz uma residência, muitas vezes, dependendo do hospital, a bolsa, você precisa de uma dedicação integral e a bolsa ela é um valor muito baixo. Acho que é só para você Se manter, e aí como que você hoje, por exemplo, faz uma residência com uma bolsa de R$2.000? Hoje aumentou. Aumentou. Hoje é 4.130. Depende- 4.130, tem um descontinho aí, É que 3 depende mil. muito, né? Quando a gente sai de grandes metrópoles e grandes hospitais, aí também a questão muda. Então, por exemplo, hoje eu dou aula para alunos do Brasil inteiro. Então eu percebo que quando a gente está em outras regiões, seja norte, nordeste, sul, a gente percebe que varia muito isso, né? Então eu tenho bolsas aí de residências que é um valor muito baixo. A pós-graduação, ela é uma estratégia. Agora, não adianta eu sair da graduação, fazer uma pós e também não me dedicar naquela pós-graduação. E hoje, por conta de um mercado altamente competitivo, a gente percebe que existe pós-graduação de todas as qualidades. Então, muitas vezes, o que eu vejo os alunos falando eu tenho 3, 4 pós-graduações. E muitas vezes, quando você vê o nível de conhecimento que foi adquirido nessas pós são muito baixas. Então, eu preciso pensar sempre numa boa formação para que isso gere maior segurança no cuidado ao paciente. E o que acontece muito hoje, que é relacionado ao interno ali de enfermagem, junto com a pós-graduação, é o quê? Muitas escolas acabam buscando esses alunos lá no último ano de faculdade, então eles acabam já iniciando a pós-graduação no último ano de faculdade. Sim. Então, um período ali de um ano, que era para ele estar se dedicando, né, revendo, se dedicando ao internato ali, eles estão gastando energia para fazer uma pós, né? E geralmente é aquelas pós sem credenciamentos, assim, sabe? Que, enfim, aquele conhecimento básico, assim, né? Vamos dizer. E a gente tem a visão também de que vai sair da graduação e vai para a pós-graduação e a partir do momento que eu me tornar especialista, eu vou ter muita segurança. E não é assim que acontece. Eu saí da graduação com uma sensação de que não sabia nada. Eu acho que isso é grande, quem está nos assistindo agora se identifica com isso. Você sai da graduação, você fala, poxa, eu passei 4, 5 anos na graduação, eu tenho a sensação de que eu sei muito pouco. E é verdade. E é bom ter esse sentimento, né? Essa sensação, porque isso faz com que a gente caminhe, trilhe em busca de mais conhecimento. E aí a gente vai para especialidade, vai para a pós-graduação. E a gente termina a pós também com a mesma sensação de que ainda sabe muito pouco. Não é isso? Então, quando eu terminei a graduação, a minha primeira especialização foi em emergência.
porque eu achava que antes da terapia intensiva a emergência ia me dar uma visão mais dinâmica, não só do cuidado ao doente, mas como fazer uma gestão, por exemplo, de um pronto-socorro, onde tem superlotação, e também ligado ao pré-hospitalar, porque o transporte aeromédico já era algo também que brilhava um pouco os meus olhos. E aí eu fiz emergência e depois, quando eu terminei a emergência, eu tive essa necessidade de aprimorar. E aí eu atrelei a emergência com a cardiologia. E aí eu fiz cardiologia porque eu achava também que hoje o que mais matam os brasileiros, né, após os 44 anos, são as doenças cardiovasculares. Então eu achava que não só eu iria criar expertise nesse assunto, mas eu via como um mercado promissor. Então eu sempre tive essa ideia. Se é o que mais matam as pessoas, possivelmente são mais pessoas procurando um serviço de saúde, e se vai ter superlotação, vai precisar de mais gente trabalhando e mais enfermeiros naquelas unidades. Então eu fiz cardiologia e depois eu segui uma linha, tanto no mestrado quanto no doutorado, sempre voltada ao paciente crítico. Então eu atrelei a emergência com a cardiologia e a terapia intensiva. E essa sua busca pela especialização de urgência e emergência, né, para ter esse olhar amplo, foi um pensamento para você conseguir o seu primeiro emprego, né? E você relatou também essa questão de insegurança. Eu acho que esse é um sentimento que todos os alunos têm, principalmente os recém-formados. Sim. E eu vejo como 2 pontos. Será que essa insegurança, ela é pessoal, nossa mesmo, do ser humano, né? De se sentir inseguro, porque vai iniciar uma nova jornada, porque até então a gente está numa bolha ali, protegida pelos professores. Sim. Se acontecer alguma coisa de errado, tem meu professor para me ajudar, tem um professor para me orientar, tudo certinho. E a partir do momento que eu tenho meu corém ali, as responsabilidades são minhas, ou seja, tudo aquilo que eu estudei vou ter que colocar em prova. Então, será que isso é uma insegurança? Ou você acha que tem um déficit aí no ensino da graduação que está gerando essa insegurança aos alunos? A insegurança ela vai percorrer ao longo de toda a nossa jornada profissional, né? Quando eu opto por fazer a especialidade, é justamente para ter um conhecimento mais aprofundado sobre aquelas questões. Mas para você ter uma ideia, o primeiro emprego que eu tive foi como enfermeiro trainee. Então eu termino a graduação, eu entro rapidamente para a especialidade, então a primeira que eu fiz foi a emergência. E quando eu comentei com você que eu trabalhava como estagiário, na época existia isso, era um hospital muito pequeno, numa cidade vizinha de São Paulo. E eu já estava no último ano, não só estava como estagiário nesse hospital, que era de uma rede privada de seguro-saúde, né, de convênio médico, e também já treinava os próprios auxiliares e técnicos daquele hospital. Então, quando eu estava já terminando a graduação, eu já estava muito seguro do que, assim que eu terminasse, eu já começaria a trabalhar como enfermeiro onde? Naquele hospital com que eu já estava. E eu lembro como se fosse hoje, olha só, né? Passado 20 anos, eu lembro que eu terminei a graduação, eu encontrei a gerente de enfermagem no hospital e falei, escuta, lembro o nome e sobrenome, é claro que ela não deve lembrar disso, não vou falar, mas eu lembro que eu encontrei no corredor e falei, escuta, eu terminei, agora em dezembro, terminei a graduação. Ela falou, que ótimo, parabéns, está procurando emprego? Eu falei, não estou procurando emprego, mas vou começar a procurar a partir de agora. Isso daí eu acho que foi o primeiro momento de perceber de que assim, eu não posso me acomodar em absolutamente nada, porque talvez hoje, vendo depois de 20 anos, talvez se eu tivesse tido a oportunidade de estar naquele hospital, daquele convênio médico pequeno, que era convênio local da cidade, será que talvez eu não estaria acomodado com aquele emprego na assistência já há muitos anos? E aí, a partir dali, então, em 15 dias, eu me desliguei daquele estágio. E aí, então, eu participei de alguns processos seletivos e eu entrei como enfermeiro trainee no maior hospital que tinha na região. Um processo seletivo muito acirrado. Eram 600 candidatos para 10 vagas. E aí, a gente precisa também ter a segurança de que
são 600 que estavam concorrendo comigo, mas quando eu vi pelo número de inscrição, eu acho que quando eu fui quase no último dia fazer inscrição, estava lá 400 e pouco, e eu perguntei para a menina, esse número aqui significa o quê? 400 e... Ela falou assim, é a ordem dos números de inscritos. Eu falei, tem 400 e poucos inscritos para 10 vagas? Ela falou, por enquanto, porque ainda até amanhã vai ter mais. Eu lembro que a primeira prova desse enfermeiro trainee foi num auditório. E aí você já entra, quando você vê aquela multidão de gente, você fala, isso não é para mim. Não é. Mas todo mundo tem essa mesma sensação. Então eu acho que o que vale dessa história é a gente entender de que é preciso também acreditar em nós. E aí eu participei do primeiro momento, de 600 caíram para 200 e pouco, que era uma questão alternativa. Desses foi uma prova dissertativa e aí já caiu para 150. Desses 150 teve uma dinâmica que caíram para 30. E eu falei, opa, pelo menos eu fiquei entre os 100. Dos 30 eu fiquei entre os 10 finais. E aí eu entrei como enfermeiro trainee e depois de lá, aí eu tive a oportunidade de entrar no hospital que eu estou até hoje. Tipo assim, a mesma experiência nesse meu processo de residência, né? Eu prestei 3 residências aí em 2 anos e era a mesma coisa. Tipo assim, cheguei lá no primeiro dia de prova de residência, né? E hoje, né, a nossa geração, tudo é nome, né? Tudo é estética, tudo muda um pouco, né? Então, cheguei lá em São Paulo, lá, né, sozinho lá. Olha que eu fui ver a prova, tinha mais ou menos em torno de... Era 810. Era 810 candidatos para aquela prova de residência. Aí chegou o pessoal lá, né? Moletão da USP, moletão da Unesp, PUC. Eu falei assim, sério que eu vou competir com eles? Tipo assim, né? Porque até então a gente Sim. entende que eles são bons. A gente tem a sensação de que nunca é para nós. Sempre o outro tem Sempre mais o a outro, oportunidade. é. E tá todo mundo no Aí mesmo caminho. eu vim de escola privada, né? Por mais que era bolsista pro Uni. Eu vim de escola privada. Aí você vê uma pessoa da USP, a comunidade, né, a sociedade já coloca que eles são os melhores, né? Sim. Então isso já nos torna mais inferior e acaba nos prejudicando mais ainda. Aí a gente fez a prova, fiquei entre os 10 primeiro. Chamaram só 30, né, para a segunda fase. Aí foi para a prova prática. Na prova prática, tirei a segunda nota maior, né? Aí eram só 5 vagas. Acabei ficando em sexto. Aí nessa que eu fiquei em sexto, desistiu uma vaga, aí rodou, aí o critério de desempate era quem residia em São Paulo, e eu não Sim. tinha endereço lá. Aí acabei não entrando. Então, tipo assim, é para todos. Lógico, Mas foi uma experiência com a qual você teve e percebeu que é possível. Eu, você, ou até quem está nos assistindo, todo mundo tem a capacidade de participar desses processos e também se... então acho que Ser a graduação ela vai ditar muito Sim. o caminho. E olha que você entrou no seu primeiro emprego. Você achou que seus conhecimentos adquiridos na graduação eram suficientes para você manter ali como enfermeiro? Não. No começo de carreira, a gente sempre vai ter muita insegurança. Para você ter uma ideia, eu já tinha no primeiro ano ainda como trainee, apesar que como trainee eu já ficava responsável por uma unidade. E aí tem até um caso interessante. Certa vez o paciente parou, teve uma parada cardiorrespiratória, e aí então toda a equipe se direcionou lá para a beira-leito, era numa UTI cardiológica, o paciente tinha feito uma revascularização de miocárdio. E aí eu lembro que eu estava à direita, entre a cabeça e o tronco do paciente, porque eu sabia que era ali que eu tinha que me posicionar. Porque eu entendia que a dinâmica da American Heart é enfermeira à direita entre a cabeça e o tronco do paciente, contralateral a mim, eu preciso do médico, na cabeceira o fisioterapeuta e o técnico do lado do carro de emergência com o desfibrilador próximo ao médico. Era essa a dinâmica que eu tinha. E olha só que interessante. Eu estava ali do lado e eu pensava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Como eu me comporto e o que eu faço? Mas olha que interessante, isso há 20 anos atrás. Se eu tivesse fugido dessa situação, talvez hoje não teria criado uma expertise nessa área de emergência. Então, mesmo inseguro, com medo, sem saber ali como me portar e o que fazer, eu precisava o quê? Ter uma base teórica.
Então, eu acho que a grande dica também para os seus seguidores é entenderem de que eu posso não ter habilidade técnica para isso, porque isso a gente vai construindo com o tempo. Agora, conhecimento eu preciso ter. Então, eu sabia que eu estava ali, eu tinha que delegar ali para o técnico aquilo que eu precisava fazer, passar uma segurança para ele, mas muitas vezes eu não tinha essa habilidade. Aí você vai perguntar para mim, e agora, depois de 20 anos, você tem essa habilidade? Talvez não. E é preciso reconhecer isso. Um exemplo disso é, às vezes os meninos lá no hospital falam assim, olha, eu não consegui, o paciente tem um acesso difícil. Um técnico chega para mim e fala, eu não consegui um acesso lá, você pode tentar? Aí eu falo, olha, eu até vou tentar, mas eu vou te falar uma coisa, as chances de eu conseguir é mínima, porque você é muito bom naquilo que você faz, e é importante valorizar isso. Aí o técnico fala, nossa, mas o Evandro, eu tenho um monte de livro aqui escrito por você, eu sou melhor do que você? Sim, em algumas questões técnicas sim. Por quê? Porque ele faz isso rotineiramente. Então é preciso saber naquilo que é bom. Eu não tenho essa habilidade técnica porque hoje eu estou num cargo de supervisão e não faço isso rotineiramente. Agora, eu não tenho habilidade técnica, mas eu tenho que ter o conhecimento e a indicação para saber que realmente aquele é o melhor acesso para o paciente. Eu